vou começar fazendo a primeira pergunta, que é a pergunta introdutória, porque muita gente, quando soube que você era neurocientista, falou, mas o que faz, o que come, onde vive um neurocientista? Cerveja, batata com pimenta. É isso. Não. Bom, o que faz um neurocientista? Várias coisas. Vamos pensar o seguinte. A ciência, isso que a gente chama de neurociência, nada mais é do que a ciência que estuda o cérebro humano. O cérebro como um hardware. Por que como um hardware? Na verdade, o cérebro é um órgão. Se eu abrir a cabeça de alguém aqui agora, eu vou conseguir tirar um órgão físico, uma coisa física, e o que o neurocientista faz é, primeiro, tentar entender esse objeto físico, então as partes dele, o que faz o quê, e conectar todas essas partes, essas funções, com coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Aí já entra um pouquinho da interseção com o que a gente chama de psicologia cognitiva. A psicologia cognitiva nada mais é do que, vamos dizer assim, tentar explicar o comportamento humano. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam assim, por que você resolveu estudar psicologia cognitiva? Eu sempre fui muito curioso com relação a por que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, por exemplo, você vai num restaurante e você tem que pagar a conta, você tem que dar gorjeta a alguém. Umas pessoas dão, sei lá, R$5, outras pessoas dão 10, outras pessoas dão 15. Por quê? Por que algumas pessoas dão mais dinheiro que outras? Ou do tipo, você está no trânsito, uma pessoa te corta, algumas pessoas... Eu sou muito calmo no trânsito, alguém me corta, ok, vai, e eu continuo. Outras pessoas, tipo a minha irmã, nervosa, xinga vários palavrões na hora que a pessoa corta. Por que as pessoas fazem isso? Essa área de tentar entender o porquê que a gente faz certas coisas é o que a gente chama de psicologia cognitiva. A neurociência, ela tenta linkar todos esses comportamentos que a gente faz no nosso dia a dia com esse objeto físico que a gente tem dentro da nossa cabeça, que é o nosso cérebro. Porque tudo isso que a gente faz é comandado por esse órgão que você tem dentro da sua cabeça. E a gente, então, tenta entender essa interseção que existe entre esse órgão físico e esse comportamento que a gente lida com ele no dia a dia, que a gente faz no dia a dia. Então, é basicamente isso. Agora, o que faz mesmo um neurocientista é literalmente tentar entender o cérebro humano. Como que a gente faz isso? Várias pesquisas. A gente tem pesquisas que são puramente comportamentais, a gente coloca pessoas para fazer certas coisas e observa o que acontece no cérebro. Algumas pesquisas são mais invasivas, do tipo, a gente abre a cabeça de alguém e a pessoa vai fazendo certas tarefas e a gente vai vendo o que acontece, ou a gente vai... não sei se já viram isso no YouTube. Na verdade, o cérebro humano, a gente não sente dor no cérebro. A gente não tem terminação nervosa que te faz sentir dor no cérebro. Então, se eu abrir a sua cabeça, e você estiver consciente, você não vai sentir dor. Então, algumas cirurgias que a gente faz, alguns testes que a gente faz, a gente abre a cabeça da pessoa, deixa o cérebro exposto e dá certas tarefas para a pessoa. Pede a pessoa para contar uma história, ou contar até 10, ou cantar uma música, e a gente vai pegando um eletrodo e vai estimulando eletricamente o cérebro. Porque daqui a pouco, como a gente vai entrar em detalhes de como o cérebro funciona, daqui a pouco eu vou falar, porque tudo que a gente faz na nossa cabeça nada mais é do que uma porrada de impulso elétrico que está rolando no nosso cérebro. Então, a gente começa a dar uns choques em certas partes do cérebro para ver se aquilo influencia uma certa função. Então, por exemplo, eu peço uma pessoa para contar uma história. Aí a pessoa começa a contar uma história e eu venho aqui no lobo temporal da pessoa, essa parte aqui do lado, e dou um choquinho no lobo temporal da pessoa. A pessoa vai estar contando a história, de repente ela não vai conseguir falar mais. Então, eu sei que aquela parte... Exatamente, é bem assim. Eu sei que aquela parte é uma parte que coordena um pouco da fala da pessoa. Tem uns experimentos bacanas, por exemplo, que a pessoa começa a relembrar alguma coisa do passado e a gente manipula alguma área do cérebro e a pessoa simplesmente esquece o que ela estava falando naquele momento. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que um neurocientista, por exemplo, faria. E estudos mais comportamentais, do tipo, você expõe a pessoa a alguma situação e vê o que ela faz naquela situação. E, obviamente, a gente faz isso de forma controlada, porque, como a ciência, a gente precisa controlar o máximo de variáveis que a gente puder para poder saber por que as pessoas fazem certas coisas e não outras. Então, é basicamente isso de um neurocientista.
Tá certo se eu fizer a analogia que o neurocientista seria o engenheiro que trabalha com hardware e o psicólogo trabalha com software do cérebro ou algo do gênero? Ou essa linha é mais borrada do que isso? Não tem... É mais borrado do que isso, mas já fizeram, na verdade, essa analogia de que o neurocientista ele trabalha com hardware, ele trabalha com físico, e o psicólogo ele trabalha com software, com os programas que estão dentro disso. Mas a linha é mais tênue do que isso. E até porque o ser humano é um dos organismos mais complexos que tem na natureza. E se você for pensar bem, um cérebro é uma coisa praticamente desse tamanho. Para coordenar toda essa complexidade, é muito mais do que simplesmente, olha, você tem uma parte X que coordena o software X. É muito mais do que isso. A complexidade do cérebro e a forma como todos esses comportamentos se agrupam é muito maior. Então, é muito mais blurred do que simplesmente só a parte física e vamos separar da parte de software, por exemplo, da parte mais cognitiva. E se eu quiser me tornar uma neurocientista, qual que é o caminho melhor para eu trilhar? Psicologia, alguma coisa mais ligada à medicina ou fazer tudo? Eu acho que depende do foco que você quer na neurociência. Existem pesquisadores em neurociência que têm um foco extremamente biológico. Então, se esse for o seu foco, vá pela biologia. Forme em biologia e faça neurociência. Tem gente que tem um foco muito mais comportamental. Se esse for o seu foco, vá pela psicologia ou por qualquer outra disciplina de comportamento e entre na neurociência. Vai depender muito do foco. Vocês vão perceber que tem muito neurocientista que tem uma base muito biológica, que é aquela pessoa que vai explicar, vai falar assim, olha, quando você toma café, você tem um neurotransmissor X que vai no receptor Y e faz tal coisa no seu cérebro. E tem um outro neurocientista que vai falar, olha, você tem toda essa parte biológica e a consequência comportamental disso é Y. E se você quer ir mais para essa área de comportamento, geralmente psicologia. O bacana de neurociência é que é uma área extremamente multidisciplinar. Então não tem essa coisa do tipo, eu tenho que formar em X para poder fazer neurociência. Porque é uma área multidisciplinar. E por que é uma área multidisciplinar? Como ser humano, a gente está lidando com várias áreas. Eu estou aqui falando, isso aqui que eu estou fazendo nada mais é do que um tanto de barulho com a minha boca. Esse tanto de barulho está indo dentro do seu ouvido e é o seu cérebro que está modificando todos esses barulhos para você entender alguma coisa. Ao mesmo tempo, antes da gente começar, tinha uma música ambiente e o mesmo órgão que agora está processando o que eu estou falando, ele estava processando a música. E é o mesmo órgão que vai processar essa cerveja que ele está tomando aqui agora e o efeito que ela vai fazer daqui a pouco. É o mesmo órgão que vai processar o efeito que essa cerveja vai fazer amanhã, quando eu estiver tentando acordar cedo de ressaca. Ou seja, são várias áreas que esse órgão sozinho coordena. Então, tem que ser uma área multidisciplinar por natureza. Então, não existe um curso, por exemplo, uma graduação. É mais uma especialização? No Brasil, eu não conheço nenhum. Nos Estados Unidos, a gente tem cursos específicos que eles chamam de ciência cognitiva. São cursos de graduação em ciência cognitiva, que é um curso extremamente multidisciplinar e que tem uma vertente de neurociência. Mas aqui no Brasil, eu não conheço nenhum curso específico de ciência cognitiva.